Curso de espanhol. Parece que é tudo igual, mas não é não. O curso vai variar de acordo com o seu objetivo. O conteúdo de gramática é igual? É, mas a maneira de mostrar esse conteúdo é que faz toda a diferença. E um curso que pode ser bom para você, pode não ser para o seu vizinho. Então, se você está aí na busca do melhor curso de espanhol para você, fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar aqui um passo a passo para você conseguir decidir a melhor opção para a tua situação. Buenas, eu sou Jessie do canal Espanhol na Sua Viagem e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre curso de espanhol. Com tanta coisa por aí, tantas ofertas, tantos cursos diferentes, fica difícil na hora de decidir qual é a melhor opção para você. Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o curso de espanhol vai depender muito do seu objetivo. Então, para o curso que você está escolhendo ser realmente bom, ele tem que atender o que você quer, o que você precisa. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Tem um pessoal aí que quer fazer prova de proeficiência para poder morar fora, vai fazer uma faculdade, um mestrado, ou até mesmo por causa do trabalho, precisa de prova de proeficiência, que é uma certificação do teu espanhol. Aí tem um pessoal que vai fazer prova de vestibular e tem um outro pessoal que quer aprender o espanhol para conversar, para viajar, para realmente aproveitar, bater papo com a galera do trabalho que é hispano e assim por diante. São objetivos diferentes. Então, o pessoal que vai estudar para a prova de proeficiência é totalmente diferente de quem tem um objetivo de conversar. Por quê? Na hora que você está estudando, você tem que fazer um treino para aquilo que você realmente precisa. Então, para você que vai querer uma nota, precisa tirar uma nota na prova, você precisa estudar para aquilo, treinando. Então, como que você vai treinar para fazer a prova? São questões de múltipla escolha, interpretação de texto e assim por diante. Um ensino mais tradicional que a gente já está mais acostumado. Agora, quem vai conversar, essa não é a melhor maneira, não é a melhor estratégia para conseguir aprender espanhol. Por quê? Você, na hora da conversa, quando você está viajando, está batendo um papo com o hispano, você não tem alternativa para marcar. Você não pode comparar as respostas para saber qual que se encaixa melhor. Não dá tempo. A conversa é rápida. A gente precisa responder, ter um tempo de resposta muito mais rápido do que fazendo uma prova. Então, a maneira que você estuda, a maneira que você treina, tem que ser condizente com o que você quer fazer. Então, se você quer conversar, você precisa estudar para conversar. Se você quer tirar nota na prova, você precisa estudar para tirar nota na prova. Certo? Entendido? Então, esse é o primeiro passo. Pensa aí, qual é o teu objetivo com o idioma? Por que você quer aprender espanhol? A sua razão pode ser totalmente diferente aí de um colega, de alguém que te indicou um curso e no fundo aquele curso não vai servir para você. Então, pare e pensa o porquê que você quer aprender espanhol. Agora, se você está aqui porque você quer aprender a conversar em espanhol, quer realmente dominar a conversa, a primeira coisa que você precisa é entender e ser entendido. O que eu quero dizer com isso? Entender é realmente conseguir afiar a escuta, entender o que os nativos falam. Muitas vezes nós brasileiros temos uma certa dificuldade na hora de entender no dia a dia, quando eles estão falando rápido, com gírias, no meio da rua que tem aquele monte de barulho e você não consegue captar os sons, não consegue entender o que eles estão dizendo. Por outro lado, se você não tem uma boa pronúncia, eles não conseguem te entender. Você não consegue ser entendido. E essa é a base da conversa, entender e ser entendido. Então, se o teu objetivo principal é realmente conversar em espanhol, você precisa entender e ser entendido. Mas não para por aí. Além disso, tem o vocabulário bem informal. Pensa comigo no português, é a mesma coisa. O português que você aprendeu lá na escola não é o mesmo português que você usa no dia a dia, que usa ali de uma maneira mais informal com amigos, família e tal. A gente tem essa diferença entre o português mais formal e o português mais do dia a dia, mais corrente. E a mesma coisa acontece com o espanhol. O espanhol que muitas vezes a gente acaba estudando, que eu gosto de chamar de espanhol da escola, el espanhol de la escuela, é diferente. Não adianta, ele é bem diferente do espanhol do dia a dia. Por quê? Porque no dia a dia os hispanos usam gírias, expressões ou palavras com significados diferentes que muitas vezes a gente não aprende, não sabe como usar
e aí já atrapalha o entendimento. E além disso, esse espanhol muito formalzão atrapalha a ter interação. Pensa, a pessoa chega falando aquele português todo corretinho, todo formal, já não dá aquela sensação meio estranha, assim, você já fica, ei, o que tá acontecendo aqui? No espanhol é a mesma coisa. Quanto mais informal você tem o teu espanhol, mais fácil de você interagir, mais fácil de você puxar papo e conseguir realmente desenvolver a conversa com o nativo. Mas como que você vai aprender a realmente conversar? Como que se estuda para conversar em espanhol? Primeira coisa é que você precisa ter menos aula e mais treino. É isso aí, menos aula e mais treino. O que eu quero dizer com isso? Ah, você não vai ver nada de gramática, você não vai ver conjugação verbal, posição de pronome. Não, nada disso, você vai estudar sim. Vai estudar a base do espanhol, vai estudar a gramática, mas com aulas mais curtas, aulas mais objetivas. Porque, não sei se você sabia, mas 80% do espanhol e do português são super parecidos, se não iguais. Então tem muitas e muitas palavras que são idênticas entre um idioma e outro e tantas outras que são parecidas. Então a gente não precisa estudar 100% do espanhol, é focar no 20% que é diferente. Isso vai te dar mais tempo, porque você pode ter aulas mais curtas, mais objetivas, estudando esse 20% que é diferente para ter tempo de treinar. E quando eu falo que você precisa treinar para conversar, daí já vem um monte de gente falando: ah, mas eu não conheço o nativo, ah, mas eu não consigo treinar. Nada disso. Treinar a conversa com o nativo é um dos treinos que você precisa fazer. Dentro desse desenvolvimento da conversa em espanhol, existem vários e vários treinos que você precisa praticar enquanto você está estudando. Por exemplo, treino para aumentar o vocabulário, treino eco, treino de tradução simultânea, treino de imersão ativa, de imersão passiva, e tem muitos, dá para citar aqui vários e vários treinos. Cada treino tem uma habilidade específica. Então, dependendo do nível que você está no espanhol, se está muito no começo, já é mais intermediário ou então já está mais avançado, esses treinos vão variando. E de uma vez por todas, tira da cabeça que treinar espanhol é simplesmente conversar com o nativo. Não é não. Conversar com o nativo é um dos treinos que você pode incluir nos seus estudos, mas não é o único, muito pelo contrário, existem dezenas de treinos que você precisa colocar aí nos seus estudos. Outro benefício gigantesco de você focar no 20% que é diferente entre o português e o espanhol é a agilidade que você ganha na sua jornada de estudo. Você não precisa passar 3, 4, 5 anos estudando espanhol para realmente conseguir conversar. Muito pelo contrário, se você está focando no que é diferente e o restante você já leva do português, que você já sabe, é muito mais rápido. Em 6 meses você pode sair do absoluto zero e dominando a conversa em espanhol. Conversando tranquilamente, batendo papo de boa, realmente desenvolvendo o assunto. Então foca no 20%, que é isso que vai fazer você realmente conversar em espanhol. E eu vou te mostrar como tudo isso é possível, como tudo isso se encaixa dentro do método. O Espanhol Menos é Mais é o meu método para te ensinar a conversar em espanhol. Então lembra que lá no começo do vídeo eu já te avisei que a primeira coisa que você precisa é decidir, é você focar no teu objetivo principal. E aqui no Espanhol Menos é Mais, o nosso foco é conversa. Então se o teu objetivo não é dominar a conversa no espanhol, pode pular para o próximo vídeo, porque isso aqui não vai te interessar. Mas se você realmente quer conversar em espanhol, quer bater papo assim, tranquilamente, conversar com naturalidade, sem ficar travando, então vem comigo que eu vou te explicar como é que funciona. Primeira coisa, as aulas do curso são curtas e objetivas, são no máximo 20 minutos de aula. Nada daquele negócio de ficar demorando 2 horas, 1h30, 2 horas de aula. Não, nosso cérebro não absorve esse conhecimento por tanto tempo. 20 minutos é o suficiente para você aprender o conteúdo e ter tempo para treinar. Então, dentro do Espanhol Menos é Mais, você vai ter as suas aulas curtas, objetivas e em seguida uma série de treinos. Cada treino varia com o estágio que você está. O curso é dividido em 4 etapas. Então, a primeira etapa é o foco total no entendimento. Então, é menos preocupação e mais entendimento, para você realmente conseguir entender o que eles falam. Esse é o nosso primeiro passo.
entender os sons, entender palavras, entender os fonemas de dentro do espanhol. E aí você vai ter 3 módulos inteiros para se dedicar ao estudo do entendimento do idioma. Então depois a gente vai para a nossa segunda etapa, que é o menos teoria e mais treino. Nessa etapa a gente continua tendo aulas, tem aulas de gramática? Sim, tem. Mas o nosso foco principal é treinar a fala. Por quê? Tá lembrado, né? Você precisa entender, que você já viu na primeira etapa. Agora você precisa ser entendido, que é onde a gente vai treinar realmente a tua pronúncia e vai falar muito. São 3 módulos para você desenvolver a sua fala e começar a estruturar o raciocínio em espanhol. Sabe aquele negócio de ficar travando ou ficar falando palavras yo, banho, por favor, sem conseguir conectar, sem conseguir estruturar uma frase? Chega! Módulo 2 a gente elimina com isso para você passar a ser entendido pelos nativos. Aí a gente entra na etapa 3, a etapa preferida dos alunos, que é menos espanhol de la escuela e mais espanhol de la calle, que é onde você vai aprender expressões, gírias, todo aquele espanhol informal do dia a dia que você vai precisar demais para interagir com os nativos. Então na etapa 3 a gente tem 3 módulos inteiros para ir treinando esse espanhol que é realmente usado pelos hispanos. E aí a gente finaliza com a etapa 4, que é menos robô e mais conversa. O que eu quero dizer com robô? Sabe esse negócio de você ficar falando assim, num tom de voz extremamente chato e ninguém quer conversar com você? Não funciona, não dá certo, a gente precisa ter uma maior conexão com a pessoa que a gente está batendo papo e não falar assim estático, congelada. Ninguém aguenta conversar com alguém desse jeito. E isso acontece porque muitas vezes a gente não tem segurança no idioma e acaba tendo que pensar muito para responder, demora demais para conseguir interagir com a pessoa. Então, nessa etapa aqui, a gente vai eliminar isso de uma vez por todas e vamos fazer treinos focados na conversa. Então, chega de falar que nem robô e bora interagir para valer. Então, essas 4 etapas que você precisa para sair do absoluto zero e dominar a conversa em espanhol. Quer saber mais sobre o método Menos é Mais? Aqui embaixo no vídeo eu deixei toda a descrição contando mais sobre o método e um link para você assistir um vídeo onde eu explico tintim por tintim de como que funciona o método. Bora dominar a conversa em espanhol!